Deus, poder sentar para a nossa meditação em Tiago, capítulo de número 4, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Perícope pequena, né? A gente pode ler junto. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Todos juntos? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém? Que Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Irmãos, nós estamos diante aí de uma perícope pequena, mas que trata de um pecado muito sério, né? Um dos pecados mais sérios que a palavra de Deus condena. E que sempre, quando Paulo vai falar de lista de pecado, né? Esse pecado da carne, né? Essa obra da carne, ela sempre aparece, que é a maledicência. Por que a maledicência, irmãos, é um pecado tão terrível diante de Deus? Por que esse pecado, ele é um pecado que Deus abomina e não deve ser praticado por nós? Primeiro que Deus foi vítima desse pecado, né? Lá no Jardim do Éden, o primeiro pecado que nossos pais deram brecha, basicamente foi esse aqui, né? Deram ouvidos à serpente, a Satanás, e começaram a falar de quem? Mal de quem? De Deus, né? E o pecado da maledicência, irmão, é tão interessante, porque você pode, diferente da mentira, né? O pecado da maledicência, ele pode ser praticado com você falando a verdade. Você sabia disso? Que o pecado da maledicência pode ser praticado com você falando a verdade, dependendo do tom que você está falando. Lá nos nossos primeiros pais, quando eles são tentados pela serpente, Satanás diz: olha, no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Tanto é que quando o Senhor expulsa os nossos primeiros pais do jardim, ele diz o quê? Eis que o homem se tornou como um de nós. Então vamos fechar aqui a porta do jardim para que eles não tomem também posse da árvore da vida. Então o diabo falou a verdade, só que depende com que intenção a pessoa fala a verdade, não é verdade? Não é verdade? Então nós precisamos ter cuidado, porque esse pecado ele é muito sagaz. O diabo é o pai da mentira, mas ele também foi o primeiro maledicente. A maledicência, ela mancha reputações, ela causa contenda entre amigos, e ela é um pecado que faz a igreja caminhar capenga. Porque onde existe maledicência, existe o quê? Confusão. Geralmente, quem é vítima da maledicência faz as coisas de maneira triste. Então, a maledicência é um pecado terrível. E Tiago fala aqui para os seus leitores, né? Para as pessoas às quais ele se dirige, que são os judeus da dispersão, sobre o problema desse pecado. E por que esse pecado, irmãos, deve ser evitado? Tiago vai dar alguns motivos aqui, nessa pequena perícope que nós lemos. Por que nós devemos evitar o pecado da maledicência, além dessas coisas que nós falamos aqui, que são graves, né? Quais são os motivos que Tiago nos dá para evitarmos esse pecado terrível da maledicência? O primeiro motivo aparece aí no versículo 11, a parte A do versículo. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, o primeiro motivo é que nós temos uma ordem de Deus. E a ordem de Deus é: irmãos, não faleis mal uns dos outros.
Tiago está dando essa ordem aqui, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, sendo boca de Deus para a vida da igreja. E a ordem não é de Tiago, a ordem é do Espírito que está inspirando Tiago. E a ordem é: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Nós não devemos falar mal uns dos outros, porque é uma ordem de Deus. E quem fala mal do outro, quem pratica o pecado da maledicência, é alguém rebelde contra uma ordem de Deus. Todo maledicente é rebelde contra as ordens diretas de Deus. A ordem de Deus entra no ouvido e sai por outro. A ordem de Deus entra no ouvido, sai por outro e não cai de maneira nenhuma no coração da pessoa. Irmãos, existem pecados que não dão para a gente dor de consciência. E esse é um dos pecados que não traz dor de consciência para a gente. Porque já está cauterizado, já virou mania, já virou hábito no coração de alguns crentes. Esse pecado que a Bíblia diz que é uma desobediência direta contra a palavra de Deus. Então, quando a pessoa adultera, a pessoa tem dor na consciência. Quando a pessoa bate em alguém, a pessoa tem dor na consciência. Mas geralmente quando a pessoa fala mal de alguém, tanto faz como tanto fez. Nós consideramos que isso não é desobediência à palavra de Deus. Afinal de contas, todo mundo faz, né? Todo mundo pratica. Então, se todo mundo faz, todo mundo pratica e não tem consequência nenhuma, então eu também vou praticar, eu também vou fazer. Então, o primeiro motivo pelo qual nós não devemos, irmãos, praticar esse pecado, é que é uma ordem de Deus para que a gente se afaste desse pecado. O próprio Tiago vai dizer no capítulo de número 3, o problema, né, da falta de controle com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. E ele vai dizer que a língua é um pequeno órgão, que é comparado a uma fagulha que pode colocar em fogo uma grande floresta. E ele ainda vai dizer que se a gente põe freio na boca dos cavalos e controlamos todo o corpo deles, né? E toda espécie de animal tem sido controlado também dessa forma, né? Quanto mais nós precisamos controlar o nosso modo de falar, o nosso modo de como a gente fala, porque palavras destroem pessoas. Palavras podem acabar com o psicológico de uma pessoa. Palavras podem difamar. E a Bíblia diz que nós temos que ser uma fonte de uma única água, né? E a água doce. Tiago vai dizer, olha, não convém que nós sejamos fonte de água amarga e de água doce ao mesmo tempo. Nós temos que ser fonte de água saudável. Então, o primeiro motivo pelo qual nós não devemos, irmãos, nos enamorar desse pecado é que existe uma ordem direta de Deus, para que nós não venhamos o praticar. E quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer. Nós não temos outra alternativa a não ser obedecer. Até porque Deus não negocia suas ordens, né? Deus não abre exceções. Quando Ele dá uma ordem, Ele quer que essa ordem seja obedecida. E a ordem dele é direta aqui: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A ordem para irmãos, não é para pagãos, não é para ímpios, não é para aqueles que não têm aliança com Deus. A ordem é para aqueles que estão no corpo de Cristo. E a ordem é: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, o primeiro motivo que Tiago nos dá para que nós não venhamos a praticar esse pecado, irmãos, é esse. É que existe uma ordem direta de Deus. E ordens de Deus nós temos que obedecer. Que nós possamos resistir à tentação de usarmos a nossa língua para acabar com a vida, com a reputação, com a moral das pessoas. Porque Deus não se agrada disso.
Outro motivo que Tiago dá para nós não falarmos mal uns dos outros, aparece ainda no versículo de número 11, a parte B do versículo, que diz assim: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Segundo motivo pelo qual nós devemos evitar esse pecado é que, segundo Tiago, falar mal do irmão é julgar a lei. É falar mal também da lei. E que lei Tiago está mencionando aqui? Que lei é essa que Tiago está mencionando aqui? Que se a gente fala mal do irmão, é a mesma coisa que estar falando mal da lei ou julgando a lei. A resposta está aqui no versículo de número 8 do capítulo de número 2 de Tiago. Tiago 8:2 vai dizer assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. A lei que Tiago está citando aqui é a mesma lei lá de Levítico 19:28. É a lei do amor. É a lei que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a lei régia. É a lei que rege a vida do crente. Quando uma pessoa é maledicente, ele está dizendo o seguinte: eu não estou nem aí para essa lei. Essa lei para mim não presta. Essa lei para mim não serve. Essa lei não tem poder nenhum sobre a minha vida, porque eu vou continuar a fazer o que essa lei manda que eu não faça. Ou seja, eu vou continuar massacrando e denegrindo as pessoas com a minha boca. Então a Bíblia diz, irmãos, que nós, quando falamos mal uns dos outros, falamos mal da lei, ou seja, desobedecemos a lei régia de Deus, que é a lei do amar o próximo como a ti mesmo. Né? O que Jesus disse? Como é que o Senhor resume o decálogo? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O cristão, ele é regido por essa lei. Falamos aqui na escola dominical que existe um dom que é superior a todos os dons, né? Não é isso? Existe um dom, o único dom que a gente vai levar para a glória, né? Qual é o dom? O amor, né? Então é o único dom que a gente vai levar, é a única lei que a gente vai levar para o céu é essa. É a lei do amor. Então, toda pessoa que deseja demonstrar que é batizado com o Espírito Santo, deve amar. Deve cumprir essa lei. Então, Tiago diz, irmãos, que falar mal do irmão é falar mal da lei e julgar a lei, porque o cristão vive em outro tipo de lei. A lei do cristão é a lei do amor. Essa é a lei que rege a vida do cristão. E falar mal dos outros é uma demonstração de não amor. Quem fala mal da pessoa é porque não ama. Quem mancha a imagem do outro é porque não ama. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina que mesmo a pessoa estando errada com você, né, você não tem autoridade de Deus para manchar mais aquele que já está manchado, né? Nós não temos essa ordem de Deus. A ordem de Deus é orar e amar a pessoa. Certo? É orar e amar a pessoa. Nós só temos essa ordem da parte de Deus. Ah, pastor, significa que eu não vou denunciar quem está errado? Significa que eu tenho que ver o erro e ficar quieto? Já falamos, né? Existe um jeito de falar e de condenar o erro que não resulta e que não é enxergado por Deus como maledicência. Então, para a gente falar, a gente tem que vigiar para que a gente não caia nesse pecado. Denunciar é uma coisa,
O modo como a gente denuncia é que vai nos condenar ou nos justificar diante de Deus. Todos nós seremos julgados pela palavra, né? A Bíblia diz que nós seremos julgados pela nossa omissão e por aquilo que nós falamos, por aquilo que saiu da nossa boca. E esse negócio é tão sério que Jesus diz que aquele que chama o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Então nós precisamos, irmãos, tomar todo cuidado para que nós não venhamos a cair nesse pecado que pode e faz com que a gente perca a comunhão com os outros e também a nossa comunhão com Deus. Mas existe um terceiro motivo pelo qual nós devemos evitar esse pecado da maledicência. E o terceiro motivo aparece aí no versículo de número 12, que diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Terceiro motivo pelo qual nós devemos, irmãos, evitar esse pecado é o seguinte: quando a gente evita esse pecado, a gente não cai na síndrome de Satanás, na síndrome de Lúcifer. O que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que andam juntos, né? Em perfeita harmonia. Todo maledicente, ele tem a síndrome de Satanás. Ele não anda junto e nem em perfeita harmonia com Deus. Ele anda junto e em perfeita harmonia com o diabo. Por quê? Porque ele comete o mesmo pecado que o diabo cometeu, o de ser igual a Deus. Tiago, no versículo de número 12, diz assim: um só é legislador e juiz. Quem é o único legislador e juiz que Tiago está dizendo aqui? Quem? Quem pergunta quer saber. Quem é o único legislador e juiz de toda a terra? Deus. O maledicente, quando fala mal de alguém, ele quer tomar o lugar de quem? Do único que é o juiz e o legislador de toda a terra. Qual foi o pecado que fez o diabo se tornar demônio? Querer ser igual a Deus. Então, nós devemos evitar esse pecado, porque esse pecado faz a gente parecer mais com o diabo do que com Deus. O pecado da maledicência faz aquele que o pratica parecer mais com o diabo do que com Deus. Você vê na história de Jesus, no ministério terreno de Jesus, Jesus falando mal de alguém? Jesus arrumando intriga com a sua língua? Com a sua boca? Você vê no ministério de Jesus, Jesus de fofoquinha com os discípulos? Por quê? Porque Jesus é o Filho amado de Deus, né? E o que a Bíblia nos ordena? Efésios 5:1 diz o quê? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Como é que a gente vai ser imitador de Deus? Se a gente usa a nossa língua não para a glória dele, mas para a glória do inimigo dele. Como? É impossível. Então, nós devemos evitar a maledicência, irmãos, porque todo maledicente sofre da síndrome de Satanás. Onde existe o maledicente, a prática da maledicência, o que existe é alguém se jactanciando, se achando melhor do que outro, se achando superior ao outro e humilhando outras pessoas, aquilo que Deus não permite que seja feito. A palavra de Deus diz que toda palavra que deve sair da nossa boca deve ser para edificação e transmitir graça aos que ouvem. É assim que a gente deve falar. É isso que deve sair da nossa boca. Palavras de edificação e que transmitam graça aos seus ouvintes. É isso que a Bíblia nos ordena fazer. Então, quem é que pode impedir a
propagação da maledicência? É aquele que não dá ouvido ao maledicente. É aquele que, quando chegar alguma palavra de maledicência ou alguma conversa para denegrir a imagem do outro, ele cessa. Ele repreende quem está semeando isso, para que a obra de Deus não caminhe capenga, para que a obra de Deus não seja parada por pessoas que irão se entristecer, por pessoas que irão desanimar da fé por causa daqueles que não conseguem controlar o seu modo de falar. Irmãos, o Espírito Santo tem que nos controlar em tudo, né? O Espírito Santo tem que nos controlar em todas as áreas da nossa vida, inclusive essa, que, como eu falei, não causa muitas vezes dor na nossa consciência. Nós falamos mal muitas vezes, nós manchamos a imagem de pessoas e muitas vezes isso não causa nenhum peso, nenhuma dor na nossa consciência. Qual é o remédio que a palavra de Deus nos dá para que a gente não caia nesse pecado terrível que a Bíblia diz que causa tanta ira no coração de Deus? Qual é o remédio que nós temos da palavra de Deus? Os próprios versículos nos dão o remédio, né? Então, o primeiro remédio é a obediência a Deus sem questionamento. Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. O que nós devemos fazer? Obedecer. Se a Bíblia diz e ordena, eu não tenho outra alternativa a não ser obedecer. Essa é a ordem. Se nós desejamos evitar esse pecado, nós temos que levar a palavra de Deus e as ordens de Deus a sério. E a ordem de Deus é: não faça isso. Não faleis mal uns dos outros. Segunda coisa que nós devemos fazer para não cometermos esse pecado de maledicência, né, é cumprir a lei que Deus nos ordena. É sermos regidos pela lei que Deus nos ordena. E qual é a lei que Deus nos ordena para que nós venhamos andar nela? É a lei do amor. Quem ama não tem palavras de maldição. Quem ama tem palavras de bênção. Quem ama, da sua boca não sai outras palavras a não ser palavra de bênção. Ele exorta com amor, ele repreende com amor, ele chama a atenção de forma dura, mas não falta o amor, porque ele entende que ele foi chamado para ser regido por essa lei, a lei do amor. Quando nós não somos regidos por essa lei, nós somos regidos pela lei da carne, pela lei do ódio, pela lei da vingança. Então, primeira coisa é obedecer à ordem de Deus. Segunda coisa é assumir que nós precisamos ser regidos por essa regra de fé e prática, né? A regra da fé e da prática do amor que Deus nos deu. E o segundo motivo, e o terceiro motivo e último, para que nós venhamos a evitar esse pecado, é o desejo de nos parecermos mais com Deus do que com o diabo. É o desejo de nós nos parecermos mais com Deus do que com o diabo. Parar com esse negócio, né, de querer ser o juiz das pessoas, querer impor regras para a vida das pessoas, como se Deus fosse. Nós não fomos chamados para sermos deuses. Nós fomos chamados para sermos servos de Deus. O diabo é que se acha o juiz e o legislador da vida dos seus cavalos, né? Nós somos ovelhas. Nós somos pessoas que queremos ser parecidos mais com Jesus, com Cristo. Cuidado com a síndrome de Lúcifer, a síndrome de Satanás. Porque isso pode levar a gente a cometer coisas que o nosso Deus condena. E uma delas é a prática desse pecado terrível chamado maledicência. Irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Amém? E que nós tenhamos esse propósito na nossa mente, né? De usar a nossa língua como instrumento de bênção.
que a gente não tenha outro objetivo a não ser esse. O objetivo de usar a nossa boca para louvar a Deus e para abençoar a vida dos nossos irmãos. Desse modo, nós continuaremos caminhando da forma e do modo que Deus quer. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, desse pecado terrível. Que nós não venhamos a cair, ó Pai, nessa tentação, ó Pai, que nos faz desobedecer a Tua palavra, nessa desobediência, ó Pai, que nos faz desprezarmos a Tua lei, e que nos faz, ó Pai, mais parecidos com o nosso inimigo do que com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes, ó Pai, nós nos encontramos enamorados dessa tentação e desse pecado terrível, caindo nesse pecado, ó Pai, sem ter a mínima dor de consciência. Ó Deus, em nome de Jesus, sensibiliza o nosso coração para que nós sejamos, ó Pai, canais de bênção. Para que a nossa boca seja um canal, ó Pai, de bênção para a vida dos nossos irmãos e para a vida, ó Pai, de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Nós queremos, ó Pai, sermos mais parecidos com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, que do nosso interior flua rios de água viva e que a nossa boca, ó Pai, seja um manancial de vida. E precisamos, ó Pai, da Tua ajuda para que isso se torne uma realidade na nossa vida em todos os momentos. Por isso nós te pedimos, ó Pai, nos encha a cada dia do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, cumprir na nossa vida essa perícope, ó Pai, tão pequena, mas tão séria, e que trata de um pecado, ó Pai, tão terrível, que destrói, ó Pai, as vidas de tantas pessoas, ó Pai. Nos ajuda, nos fortalece, para que nós venhamos a obedecer a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos